Bom, pessoal, acho que podemos começar. Enquanto alguns alunos ainda vão entrando, nós vamos conversando aqui. Primeiramente, mais uma vez, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar hoje, nossa segunda etapa de trabalhos aí na biologia. E vamos recapitular alguns pontos aqui, especialmente a nossa organização em relação aos conteúdos, tá? Acredito que vocês que estão seguindo aí, observando, nós falamos uma boa parte da genética, concluímos a parte da genética, estamos neste momento na histologia, passando hoje de histologia e entrando na fisiologia. Bom dia aí para quem está chegando, bom dia, Vitória. Hoje nós estamos migrando, então, da histologia, nós vamos concluir o estudo dos tecidos e passaremos a estudar um pouco mais sobre os sistemas hoje, e ainda estão faltando alguns seres vivos para nós abordarmos, né? Então, tem diversos seres vivos ainda que faltam para nós concluirmos o nosso ano. Então, esse segundo semestre, ele será pautado, então, em abordarmos a fisiologia no todo, os diversos sistemas que ainda faltam, começando hoje com o sistema nervoso, sistema endócrino, sistema digestório, sistema urinário, entre outros, e passaremos, então, para esses outros seres vivos, poríferos, quinidários, selenterados, plateumintos, e assim encerraremos o nosso semestre. Ok? Bom, então, como eu acabei de dizer, nós paramos lá no final do semestre passado, nas aulas há 15 dias atrás, falando sobre o tecido muscular. Hoje, então, nós entraremos, pessoal, no último dos tecidos que nós vamos estudar, que é o tecido nervoso. O tecido nervoso que nos dará abertura, nos introduzirá e dará condição para que a gente entenda o sistema nervoso, que é um sistema fantástico e que também é muito intrigante, vai nos ajudar bastante a entendermos o controle do corpo, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o tecido, a organização desse tecido nervoso, as células que compõem o tecido nervoso, em especial o neurônio. Nós vamos entender que célula é essa, como que o neurônio funciona, quais são as características do neurônio, e a partir daí nós entraremos no sistema nervoso, né? E logo depois no sistema endócrino. Por que esses dois sistemas, que serão assuntos da nossa próxima aula, né? Começaremos hoje e continuaremos semana que vem. Porque o sistema nervoso e o sistema endócrino juntos realizam o controle de todos os outros sistemas. Então, o sistema nervoso e endócrino são sistemas de controle, controla o funcionamento do nosso corpo no geral. Hoje, então, nós falaremos sobre o tecido nervoso, que são as células que compõem o sistema nervoso, ok? Bom, então preciso saber se vocês estão me ouvindo bem. Alguém poderia me dizer aí se está ok a internet, se está ouvindo com clareza? Joia, obrigado. Tá? E agora eu vou projetar para vocês, eu preciso também que vocês me digam se estão vendo. Está vendo? Sim, está dando para ver. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar, pessoal. Joia. Muito bem, então começaremos aqui a falar sobre o tecido nervoso, né? Nós já sabemos a introdução o que é um tecido. O tecido é uma trama de células, entre essas células tem matriz extracelular, e nós vamos ver que o tecido nervoso ele tem características bem diversas, né? E bem diferentes dos outros tecidos. Primeiro, a quantidade de matriz. Nós vamos ver que essas células estão, de certa forma, bem separadas, às vezes umas das outras. Tem uma matriz considerável, matriz extracelular, porém, em algum ponto, essas células se tocam. São células longas, células maiores. As principais células do tecido nervoso são os neurônios. E nós vamos ver que, especialmente, pessoal, essas células se diferem dos outros tecidos pela forma. A forma do neurônio é uma forma bem diferente, né? Totalmente diferente de quando nós pararmos para comparar com tecido epitelial, com outras células de tecido conjuntivo, tecido muscular. O tecido nervoso, o neurônio, ele é totalmente diferente dessas outras células. Por quê? Tá? Porque o neurônio, como eu disse, é uma célula mais alongada, na maioria das vezes, né? Ele conduz corrente elétrica, essa é uma característica específica, tá? Do neurônio. Espera aí que tem mais alguém aqui pedindo para entrar. Pessoal, a partir de agora eu não vou liberar mais não. Se alguém pedir aí, tá? Pede para esperar um pouquinho, eu falar um pouco
porque senão eu não consigo concluir o raciocínio. Muito bem. Então, a célula neuronal ela é totalmente diferente, ela tem essa característica de ser alongada e de ter proeminências de membrana que formam aí, tá, os dendritos que nós vamos ver, e conduz corrente elétrica. Essa é uma característica bem diferente dos neurônios, somente os neurônios possuem essa característica, e também algumas células musculares lisas, mas especialmente o neurônio conduz corrente elétrica e faz dessa condução a capacidade, né, e tem como nessa condução a capacidade de controlar diversas áreas do nosso corpo com uma certa velocidade. Ok? Então, nós vamos começar falando sobre esse tecido, sobre as células que os compõem e sobre as funções. Bem, então começaremos aqui pelo neurônio, tá? Para que você possa observar, essa figura ilustra muito bem quais são as áreas dos neurônios. Algumas regiões que estão mostradas aqui estão presentes em uns, em outros não. Eu vou especificar um pouco isso, mas de forma geral, esses 8 pontos que estão sendo mostrados aí estão presentes em todos os neurônios, tá bom? Então, nós começamos desta região, do número 1 para o número 5, e nós vamos observando cada um desses pontos, tá? O número 1 aqui é um prolongamento que surge dessa região central. Essa região central aqui, ela é muito importante, é aqui que acontece a maior parte da síntese da célula, da síntese de proteína, do controle da célula, é onde está o núcleo, que está aqui simbolizado pelo número 8. Essa região é chamada de soma, ou corpo celular, tá? Que está mostrado aqui pelo número 2. Esse é o corpo celular. Dessa região do corpo celular surgem prolongamentos. Os prolongamentos menores, que você pode observar aqui, aqui, aqui e assim por diante, são os dendritos. Qual é a função do dendrito, pessoal? E aí vamos trabalhar um pouco de função, né? Qual que é a função dessas ramificações? E por que elas estão ligadas ao corpo celular? Os dendritos, eles se ramificam para aumentar a superfície de contato com o que está em volta, aumentar a percepção do neurônio sobre o que está à sua volta, captar estímulos com maior facilidade. Essa é a função do dendrito. Tá? E por isso ele se ramifica, para aumentar o contato com o que está à sua volta e assim a célula possa ser estimulada com maior facilidade. Esse estímulo que inicia no dendrito, ele também pode, em algumas vezes, iniciar no próprio corpo celular. O próprio corpo celular pode ser estimulado. Então, essa região aqui é uma região para captar estímulos. Esses estímulos são processados aqui no corpo celular e saem por um prolongamento maior. Está vendo que esse prolongamento aqui, ele também é um prolongamento do corpo celular, mas é um prolongamento maior que acaba nessas regiões 5. Como nós vamos chamar esse prolongamento maior? Esse prolongamento maior é denominado axônio. Então lembre, tá? Essa região, prolongamento maior que sai aqui do corpo celular é o axônio. Esse axônio, em alguns neurônios, ele é revestido por células chamadas no sistema nervoso periférico de célula de Schwann ou de Schwann, no sistema nervoso central de oligodendrócito, e aí nós vamos ver essa diferença, mas o que essas célulazinhas amarelas estão fazendo aqui? Produzindo um revestimento denominado, observe aqui, né, número 6, célula de Schwann, produzindo a bainha de mielina, que é essa estrutura amarelada que reveste e isola o axônio. Então, nós observamos aqui o corpo celular, o axônio e aqui as células de Schwann, que compõem e forma e envolve esse axônio, formando uma bainha que isola o axônio. Essa bainha, no sistema nervoso periférico, ela é denominada bainha de mielina, formada pelas células de Schwann, ok? Nós vamos ver daqui a pouco, nos próximos slides, a função dessa bainha de mielina, mas eu já te adianto, isolando o axônio, o impulso elétrico vai passar muito mais rápido. Isso é uma função muito bacana. E nós vamos ver aqui que sobram alguns espaços no axônio aonde não tem bainha de mielina. Esses espaços onde não tem bainha de mielina, como está simbolizado pelo número 4, são chamados de nó. O estímulo chega aqui no dendrito, passa pelo corpo celular,
O estímulo elétrico passa agora pelo axônio. Graças à bainha de mielina, esse estímulo passa muito rápido pelo axônio e chega aqui, no final do axônio, ou na região axônio terminal, tá bom? Que estão simbolizados aqui pelo número 5, leia aqui embaixo, axônio terminal. E aqui, pessoal, é onde essa comunicação acontecerá, de um neurônio para outro neurônio. No 5, é onde vai se dar a liberação, muitas vezes, de substâncias químicas denominadas neurotransmissores, e esses estímulos passarão de um neurônio, de uma célula, para outra célula. E nós vamos ver que esse fenômeno é denominado sinapse. Nós vamos discutir os tipos de sinapse daqui a pouco. Sobre o neurônio, sobre a sua estrutura, alguma dúvida? Algumas pessoas pediram para entrar, mas agora pararam de pedir. Alguém tiver em contato aí, peça às pessoas, fala que eu dei um intervalo rápido para elas pedirem para entrar novamente. Para eu dar continuidade, por favor. Tá, Alisson. Oi, oi, Ana. Você falou que a parte que não tem baía de melina é chamada de nódulo de quê? Tá travado, pessoal? Ou tá me ouvindo? Ah, que bom que voltou. Então, eu estou aguardando a pergunta da Ana. Eu não consegui, Ana, ouvir sua pergunta toda. Se você puder repetir, por favor. A parte que não tem bainha de mielina, Uhum. chamada de nódulo de quê que eu não De escutei porque na hora Ranvier. travou. De Ah, Ranvier. tá. Ah, Então, tá. isso é no axônio, tá, Ana? Então, no axônio, tem algumas células que formam esse revestimento, chamado bainha. Tem espaços que nós vamos ver que são importantes, que não têm bainha, são chamados de nó de Ranvier. Obrigada, Thalisson. Por nada. Espera aí que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Você poderia deixar a apresentação nesse modo quando amplia corta? Posso deixar sim, não tem problema não. Tá? Muito bem, pessoal. Então, vamos falar um pouco mais dessas células. Ah, não, eu não posso deixar. Alisson, Oi, explica novamente sobre o axônio terminal, fazendo, por favor. como é que é? Sobre o axônio terminal. Explico. Ah, o colega que pediu para eu reduzir, eu vou reduzir a imagem, é melhor, tá, pessoal? Não vai cortar mais, não. Bom, então, aqui é a região do axônio terminal. Então, o estímulo elétrico, ele começa aqui na região do corpo celular ou dendritos, o estímulo elétrico passa pelo axônio, passa de forma rápida, se tiver bainha, e chega aqui na região final do axônio, tá? É o fim do axônio, e é aqui, nessa região, aonde ou tem um contato físico de um neurônio com outro neurônio, ou aqui serão liberados, por essas regiões chamadas de botões sinápticos, aqui serão liberados substâncias químicas denominadas neurotransmissoras. Esses neurotransmissores é quem vão estimular células que estão logo à frente. Ok? Dá ok para mim aí quem perguntou. Deu para entender? Ela respondeu ok.
Beleza. Muito bem, pessoal. Então, vou diminuir aqui, porque o colega realmente falou e está pegando mesmo a imagem. Então, vamos falar um pouco mais sobre a bainha de mielina, tá? O que essa bainha de mielina é? É um invólucro lipoproteico. Então, é invólucro para falar que envolve, de fato, o axônio. O axônio é a parte da célula onde o impulso elétrico passa. Está simbolizado aqui pela cor amarela, né? Sai lá da região do corpo celular e vai até o seu final para estimular outra célula. De fato, tem um envolvimento em volta do axônio aqui, que é esse invólucro, ele é formado pela própria célula, ou seja, no sistema nervoso central, células denominadas oligodendrócitos crescem em volta do axônio para formar essa bainha de mielina. Veja que tem uma célula aqui, tem um núcleo aqui, tem citoplasma aqui, e esse citoplasma, essa célula vai produzindo citoplasma, vai crescendo e ao mesmo tempo produzindo lipoproteínas e vai compondo esse isolamento, então. No sistema nervoso central, quem faz isso? Quem produz bainha de mielina? Uma célula denominada oligodendrócito. No sistema nervoso periférico, nos nervos, quem faz isso? Células denominadas células de Schwann ou de Chivan. Tá? As células de Chivan, nos nervos, elas envolvem, aqui está mostrando até mesmo uma célula de Chivan, o núcleo dela está aqui, essa célula cresce, seu citoplasma envolve o axônio, e a bainha de mielina vai sendo produzida. Para quê, pessoal? Para isolar, impedir a perda de carga elétrica e fazer com que esse potencial de ação, que nós vamos ver daqui a pouco, que essa eletricidade passe mais rápido por dentro do axônio, pelo neurônio, e chegue em outra célula. Muito bem. Então, aqui eu mostro uma diferença, tá? No sistema nervoso periférico, as células de Chivan, elas são únicas e elas estão compondo o axônio. A célula de Chivan está aqui, ela envolve o axônio, ela mesma, o seu próprio citoplasma. No sistema nervoso central, olha como é um pouquinho diferente. Aqui está a célula produtora de bainha de mielina lá no sistema nervoso central. São os chamados oligodendrócitos. Qual é a diferença? O corpo do oligodendrócito, o núcleo do oligodendrócito, não está aqui em volta do axônio. O oligodendrócito, ele libera prolongamentos e o seu citoplasma vai envolver o axônio lá no sistema nervoso central. Então, eu posso dizer que lá no sistema nervoso central, a bainha de mielina formada nos neurônios, que está aqui de azul, olha só, é um prolongamento do citoplasma dos oligodendrócitos. Mas, de fato, pessoal, por definição, oligodendrócitos e célula de Chivan produzem bainha de mielina. E essa bainha de mielina isola o axônio, acelerando o impulso elétrico ou impulso nervoso. Muito bem? Alguma dúvida aqui? Até aqui? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alisson, Oi. o consumo de ômega 3 influencia na bainha de mielina? Por que você está fazendo essa pergunta? Já leu algo do tipo? Eu não sei onde, mas eu já ouvi falar que a gente deveria ingerir ômega 3 por causa da bainha de mielina. Eu não conheço uma relação direta entre o ômega 3. De fato, ele é um composto lipoproteico que pode te dar nutrientes para isso, mas deve ter alguma regulação aí para a composição da bainha. Mas eu não conheço, de fato, tá? Não conheço. Bom, então, dando sequência, pessoal, nós vamos entender qual é a importância dessa bainha. Tá? Vou só diminuir aqui a imagem para não cortar. Qual a importância dessa bainha na prática? O que essa bainha de mielina faz em função? Então, nós temos aqui, né, 3 exemplos. Nesse primeiro nervo, nós estamos colocando aqui algumas células nervosas, algumas células que fazem parte do sistema nervoso periférico, tá bom? Então, eu tenho aqui uma fibra nervosa motora, uma fibra sensorial e uma fibra sensorial pós-ganglionar. O que eu vejo de diferente nessas 3 fibras? Óbvio,
Essa primeira, uma bainha de mielina, que está mostrada aqui por essa região tracejada, uma bainha de mielina muito grande, muito longa e espessa. No segundo exemplo, uma bainha de mielina que está presente no nervo sensorial, porém uma bainha de mielina menor. E essa fibra C sensorial aqui não tem bainha de mielina, então eu digo que ela é amielinizada. Então nós vamos entender qual é a importância da bainha de mielina na prática, tá? De fato, a bainha de mielina faz isso aqui, galera. Isolamento elétrico. Aumenta a velocidade de propagação do impulso nervoso. Nós vamos ver que esse impulso nervoso, ele acontece pela entrada de íons na célula, de íons positivos, tá bom? Especialmente sódio. Só que o sódio, esses íons positivos, eles só conseguem entrar nas regiões onde não tem e daqui a pouco somente neste nó, e daqui a pouco somente neste nó. Isso faz, pessoal, com que... Liga novamente, caiu. Tá caindo? Eu vou explicar mais devagar, tá? Fala aí no microfone. Ô, Thalisson, caiu por uns 2 minutos aí. Nossa, mãe. Então, vou voltar no slide anterior, ok? Quando caiu, você estava falando que da primeira bainha, que ela era mais grossa, mais densa, aí depois parou tudo. Aqui ainda, né? Isso. Muito bem. Vocês desculpem, pessoal, minha internet aqui, ela, não sei o que aconteceu nesse período, que ela ficou muito pior, está sendo trocada, tá? Não sei o que está acontecendo. Mas, enfim, vamos lá. Aqui, então, nós estamos vendo 3 tipos de fibras nervosas. Uma fibra motora, com grande bainha de mielina, uma fibra sensorial, com a bainha de mielina presente, né, esses tracejados, porém uma bainha de mielina menor em espessura, e aqui uma fibra sensorial C, sem bainha de mielina, amielinizada, ok? Então, o que nós vamos perceber aqui? O potencial de ação, que nós vamos ver, que é a entrada de íons na célula, íons positivos, que faz com que a corrente elétrica passe dentro do neurônio, ele não acontece onde tem bainha de mielina. E nem precisa acontecer onde tem bainha de mielina, porque a bainha de mielina é um isolante elétrico. Se houver um estímulo aqui, uma entrada de íons aqui, nós vamos ver que esse estímulo elétrico ele vai passar imediatamente para cá, e aqui terá a entrada de mais íons, e isso nós chamamos de impulso saltatório. Perceba que onde tem bainha de mielina, ou quando tem uma grande camada de bainha de mielina, menos íons são necessários para fazer com que o estímulo elétrico passe dentro desse axônio, tá? Acontece a entrada de íons aqui, agora só precisa acontecer a entrada de íons neste outro ponto que nós chamamos de nó de Ranvier. Ou seja, aonde tem bainha de mielina, e nesse caso uma grande bainha de mielina, o estímulo vai passando, vai dando grandes saltos, e isso vai aumentando a velocidade do impulso elétrico. Veja que neste exemplo aqui da fibra alfa, da fibra A sensorial, tem bainha, mas a bainha é menor. Então o salto é mais curto. Então, olha, o impulso elétrico, ele acontece aqui nesse nó, imediatamente passa para o próximo nó, para o próximo, mas como a bainha é menor, precisa, pessoal, de mais saltos, e saltos que são menores. Isso faz com que, comparando essa fibra com a de baixo, o impulso aqui em cima, muito mais rápido do que a fibra sensorial. E ainda mais comparado com a fibra C. A fibra C não tem bainha de mielina, ou seja, tem que haver entrada de íons em todos os pontos do axônio, não há nenhum salto, ou seja, o estímulo elétrico é muito mais lento. E aí nós concluímos, quanto mais bainha de mielina e quanto mais grossa, quanto mais espessa for a bainha, mais rápido será o estímulo elétrico no neurônio.
Ficou claro esse slide? Deu para compreender minha fala? Dá um ok para mim aí, para me ter uma noção? Ô, Thalisson, Oi. a Lívia perguntou se a esclerose múltipla é causada por um problema no oligodendrócitos. Perfeito, Lívia. Parabéns pela relação, tá? A esclerose múltipla tem ainda suas causas discutidas, mas é um problema, sim, nos oligodendrócitos, né? Porque é uma doença que tem uma origem no sistema nervoso central, tá bom? E atrapalha a produção de bainha de mielina, lá nos neurônios do sistema nervoso central. Tem outras doenças, pessoal, como a hanseníase, que acomete a bactéria, acomete células de Schwann, ou seja, atrapalha a produção de bainha de mielina, mas nos nervos periféricos, e aí a pessoa perde sensibilidade, por exemplo. Ok? E a Gabriele perguntou também, para Obrigado, minha explicar. porta-voz aí. Quem é minha porta-voz? Muito obrigado, tá? Pode falar o que a Gabriele falou. Ela pediu para você explicar de novo o que é oligodendrócito. Oligodendrócito, o próprio nome diz, é uma célula que produz oligos. Oligo aí vem de conjunto de moléculas, tá? Moléculas com características lipoproteicas. Assim como a célula de Schwann, oligodendrócito e célula de Schwann têm a mesma função, produzir bainha de mielina, mas em locais diferentes. Oligodendrócito produz bainha de mielina lá no sistema nervoso central. Célula de Schwann produz bainha de mielina nas células nervosas periféricas, que compõem os nervos. Ok? Muito bem, pessoal. Então, aqui eu estou mostrando para você, né? Só diminuir essa imagem aqui, que ela também está muito grande. Estou mostrando para você aqui como é que é esse impulso elétrico, né? De fato, o impulso elétrico começa perto do corpo celular, ele vai pulando, tá? Vai saltando de nó em nó, porque somente nos nós de Ranvier acontece a entrada de íons com carga positiva, e são esses íons com cargas positivas que nós vamos ver melhor daqui a pouco, especialmente sódio, que vai fazendo com que o meu neurônio fique com uma carga diferente do repouso, que eu chamo de despolarização, tá bom? Então, a bainha de mielina, ela faz com que o impulso seja saltatório, e isso vai fazendo com que o impulso também ganhe velocidade, beleza? Então, algumas figurinhas engraçadinhas que você vai ver aí na sua vida, tá? Vai mostrar essa figura aí do canguru, né? É como se fosse isso mesmo, tá? O que essa figura do canguru significa? Que quando tem bainha de mielina, o estímulo elétrico na fibra nervosa, no meu axônio, no meu neurônio, ela pula, né? O estímulo elétrico salta, e salta grandes distâncias, fazendo com que o impulso elétrico possa chegar numa velocidade como essa mostrada aqui, 400 km por hora. É muito rápido, graças à bainha de mielina. E se perder a bainha, como a colega acabou de dizer aí que acontece na esclerose múltipla, na hanseníase e até mesmo em outras doenças. Bom, se a bainha de mielina por algum motivo for perdida, um impulso elétrico ele pode ficar muito mais lento. Atrapalha o reflexo, atrapalha a sensibilidade, atrapalha o processamento, o comando de informações. Tá? Então, aqui na figura embaixo, claro, um simbolismo sendo utilizado, aqui a lesminha, né? Mostrando um caracolzinho aqui, mostrando que esse impulso agora vai passar bem lentamente por causa da perda da bainha de mielina. Ok? Muito bem. Tipos de neurônios que compõem o tecido nervoso, tá? E esses tipos, pessoal, eles estão associados com a forma. A maioria das figuras que nós vimos, nós vamos encontrar neurônios chamados de multipolares, ok? É esse que está mostrado aqui. O que é um neurônio multipolar? Tem um corpo celular, os dendritos, um axônio longo, a bainha de mielina e o final do axônio. Mas em algumas regiões, nós vamos ver neurônios bipolares. O que é isso? É um neurônio que tem um grande dendrito, que se ramifica lá na frente, muito semelhante ao axônio, tá? Mas aqui eu sei que é axônio, porque aqui embaixo estão os botões terminais. Então, eu não vejo essa ramificação tão grande em encontro com o corpo. Eu vejo apenas uma ramificação saindo do corpo
para formar os dendritos. E um só axônio, como na maioria das vezes, tá bom? Eu chamo esse neurônio de bipolar. Especialmente em gânglios, é comum eu encontrar um neurônio pseudo-unipolar. Como assim? O corpo celular não está no caminho certinho ali entre o dendrito e o axônio, não. Ele está à parte. Veja aqui, o dendrito traz a informação, ela chega até o corpo. Veja que o corpo não está na direção certinha, ele está um pouco à parte. Então, o estímulo chega até o corpo celular e depois parte aqui para o axônio. E, por fim, unipolar. Eu tenho um corpo celular separado e eu tenho aqui dendritos laterais que saem a partir do axônio e aqui eu tenho um caminho central que formam o axônio aqui. Então, são exceções os locais onde eu encontro esses tipos de neurônio. Claro que a maioria dos neurônios são neurônios multipolares, que é o exemplo que nós encontramos na maioria das figuras, etc. Tudo bem? Esse slide deu para ouvir claramente? Alguém me dá o feedback aí? Se está claro agora, a internet está ok? Sim, tá tudo bem. Graças a Deus. Né? Amém, amém, irmãos. Muito bem. Agora, pessoal, eu quero falar um pouco das células da glia. Professor, Pode o perguntar. Rafael perguntou se sem a bainha de melanina é encontrada em qual região do corpo? Sem a bainha de quê? fibra Vamos C. corrigir essa fala aí. A fibra C, sem a bainha de mielina, é encontrada em qual região do corpo? Muito bem. Então, nós vamos ver, pessoal, fibras sem mielina no sistema nervoso central, tá? Tem algumas repercussões, porém, as fibras sem mielina, no sistema nervoso central, os neurônios estão mais próximos, então elas têm pouca repercussão. Agora, nós temos fibras sensoriais, por exemplo, fibras sensoriais receptoras que fazem com que eu perceba, por exemplo, a dor ou toque, que são fibras do tipo C sensorial, ou seja, a informação ela demora a chegar no sistema nervoso central, tá? Isso nós vemos muito no caso de dor. Nós temos vários tipos de dores, tá? Vou dar um exemplo rápido para você. Então, a fibra é longa, ela sai da ponta dos meus dedos, na periferia do meu corpo, e chega até o meu sistema nervoso central, até a minha medula. Por isso, e quem fez a pergunta, né? Não é um local só, é um caminho que essas fibras percorrem, tá bom? Vários neurônios ou um grande neurônio que compõe os nervos. E são desse tipo aí de fibra C, especialmente a dor de longa duração. O que é isso? Né? Nós temos muitas vezes uma dor aguda, uma dor rápida, em muitos casos, mas tem alguns casos de dor que é uma dor que chega depois que o estímulo já aconteceu, especialmente em dores crônicas. Tá? Essa dor chega através de células sensoriais do tipo C. É uma fibra que faz com que esse estímulo demore a chegar. Ele chega, né? Mas demora a chegar e tende a ser mais constante esse estímulo. Tá bom, pessoal? Então, pode dar o exemplo aí de células ou fibras ou nervos sensoriais, tá? Da dor. Nós temos alguns que são do tipo C. Muito bem. De fato, o tecido nervoso, ele não é formado só por neurônios. Aqui nós trazemos outras células que compõem o tecido nervoso, que são muito importantes, pessoal. Então, o neurônio nós já falamos. Qual é a função do neurônio? Responde alguém aí, por favor. Função do neurônio, principal função. Condução de impulso nervoso. Pronto, comanda o corpo, mandando impulso nervoso, controla os meus sistemas todos. Agora nós vamos falar de outras células. Nós temos aqui, principalmente, o astrócito. Olha só, pessoal, o astrócito, o que ele faz no sistema nervoso, especialmente no sistema nervoso central. É uma das células da glia, tá? Células da glia são as outras células que não são neurônios, beleza? Então, olha que legal. O astrócito, ele está em contato com o neurônio e em contato com o vaso sanguíneo. Para quê? Show de bola. Pega o nutriente do vaso sanguíneo e conduz o nutriente até o neurônio. Boa, esse astrócito tá a mão na roda, então. Né? Ele conduz os nutrientes, ele nutre, ele vai alimentar o neurônio através do aumento da difusão das substâncias, do oxigênio, da glicose, dos lipídios,
tá? Dos aminoácidos, enfim. O que o astrócito vai fazer? Olha só, ele tem contato com a parede do vaso sanguíneo e ele melhora, ele amplia a nutrição de neurônios. Se eu tiver um problema nos astrócitos, possivelmente o meu neurônio vai carecer de nutrientes e pode até mesmo morrer de fome. Isso é um problema. Quando eu falo morrer de fome, pessoal, é parar de produzir ATP, é parar de conduzir o seu metabolismo. Isso pode ser drástico, tá bom? Oligodendrócito nós já vimos, né? Aqui é um exemplo de célula do sistema nervoso central. A função dos oligodendrócitos, que também é uma célula da glia, nós já sabemos. Qual que é a função do oligodendrócito? Produzir bainha de mielina no sistema nervoso central. Micróglia é uma célula fantástica também. Vamos imaginar que uma célula morra lá no sistema nervoso central. Alguém sabe me responder o que o seu corpo faz se uma célula morre? Uma célula lá morreu. Responde para mim aí. O que seu corpo faz? Apoptose. Hã? Fagocita. Apoptose. Fagocita. E quem é que vai fagocitar lá no sistema nervoso central? Tchanan, já te dei a resposta, né? Quem? A micróglia. A micróglia é o macrófago do sistema nervoso central. Então, se chegar alguma substância estranha lá, se tiver alguma lesão, alguma morte de célula, a micróglia é responsável por realizar fagocitose lá no sistema nervoso central. Tudo bem? E, por fim, as células epidermárias, né? Veja que as células epidermárias, o nome vem de epiderme, na verdade é um revestimento, né? Então, essas células promovem o revestimento da cavidade do encéfalo e da medula espinhal. Então, está em toda a camada do sistema nervoso central, do encéfalo até a medula, tá? E ela está em contato com o líquido cefalorraquidiano. Nós sabemos que nós temos um líquido que protege toda a minha camada do encéfalo e da medula espinhal, é o líquido cefalorraquidiano, e nós temos essas células aí que também reveste toda essa parte. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Células? Tá, Fala. os astrócitos também participam da cicatrização do tecido nervoso? Os astrócitos participam no sentido de que, se tiver alguma lesão, né? Se tiver alguma lesão que pode levar ou não sequelas, é outra conversa, mas todas essas células precisam multiplicar, todas essas células precisam ser formadas e essa comunicação neurônio-vaso sanguíneo precisa ser restabelecida, porque se não houver esse restabelecimento, o neurônio não consegue nutriente. Então, é claro que quando tem uma lesão e o tecido precisa ser formado novamente, eu preciso de novos astrócitos para novas comunicações nesse sentido, tá bom? Tá, Alisson. Pergunte, fica à vontade. A Ellen pediu para você explicar, no caso, a diferença entre esclerose e distrofia. Bom, a esclerose, pessoal, nós vamos ver que a esclerose, ela é um problema de comando, um problema que acontece no sistema nervoso central, tá? E o que atrapalha a origem, o processamento de algumas informações, tá? No caso da distrofia, nós vamos ver um problema lá na recepção do estímulo, né? Distrofia que eu estou entendendo aí, é distrofia muscular, que a colega está perguntando, não é? Ela disse que sim. Tá. Então, no caso aí, é um problema na formação da estrutura muscular, de forma que o estímulo nervoso chega, tá? Não há problemas necessariamente no impulso nervoso, mas existe uma alteração na placa motora, que nós falamos, que é onde o estímulo chega, que esse músculo não consegue, primeiro, receber o estímulo de forma adequada, e segundo, uma estrutura que foi perdida e ele não consegue contrair de forma eficiente. Então, esse músculo vai ficando cada vez mais frágil, um músculo que vai perdendo tônus, vai perdendo força muscular, e isso pode chegar até um caso mais grave, né, de influenciar o diafragma, que é um músculo respiratório importantíssimo. Então, nós temos aí dois exemplos. Um exemplo que divergem por origem, tá?
uma origem nervosa central, e hoje uma origem muscular, um problema que se origina lá nos músculos em si, um problema periférico, mas todos os dois com características muito ruins, né? Com consequências que podem ser ruins. Muito bem, pessoal. Então, vamos falar um pouco mais desse impulso nervoso. O impulso nervoso, como nós já vimos, ele começa aqui no corpo, conduz até o axônio e vai para o final do axônio, o axônio terminal. E nesse caso aqui, tá? Esquece a bainha. Só para este exemplo, eu estou desconsiderando aqui a bainha de mielina. O que precisa acontecer, então, como eu disse a vocês, pessoal? O impulso elétrico, para que ele aconteça, cargas positivas precisam entrar aqui no axônio, ó. Sódio, especialmente é o íon que entra. Quando um neurônio é estimulado, abrem-se canais de sódio, que fazem com que o sódio entre, e se o sódio entrar, olha o que vai acontecer com essa área do neurônio aqui, a parte interna da célula fica positiva. Isso não é o que é comum, tá? Na verdade, acontece com frequência, mas quando a célula está em repouso, o interior está negativo. Com o estímulo, entra sódio. E aí o interior passa a ficar positivo. Quando isso acontece, eu digo, o neurônio está sendo estimulado, essa fibra nervosa está sendo estimulada, está acontecendo uma despolarização. E à medida que essa despolarização acontece, ela tende a caminhar pelo axônio. Então, veja, a despolarização que aconteceu nessa área, agora já passou para essa área posterior e vai chegar até o terceiro ponto. Então, veja, a carga positiva, a despolarização, ela vai caminhar pelo axônio. A despolarização vai caminhar pelo axônio até chegar no axônio terminal. E essa região aqui, aonde já despolarizou, depois da passagem da despolarização, o sódio que entrou, sai. E o potássio que saiu, volta. E aí nós chamamos de repolarização até voltar para o estágio de repouso. Então é assim, vai despolarizando, despolarização caminha, a área anterior repolariza. A despolarização caminha mais uma vez, aqui atrás repolariza e aqui atrás volta para o repouso. De forma que o impulso elétrico vai caminhando por todo o axônio. Qual é o objetivo, então, do neurônio? Conduzir o impulso elétrico pela entrada de sódio, despolarização do corpo celular, dos dendritos e corpo celular, até o final do axônio. Então, este gráfico, que é o gráfico do potencial de ação, ele nos mostra isso, tá bom? Essa explicação inicial, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Antes que eu passe para o gráfico? Alguém quer perguntar, pessoal? Tem dúvidas? Muito bem. Ok, então. Aí nós chegamos aqui no gráfico. Esse gráfico nada mais mostra da dinâmica elétrica da célula neuronal. O neurônio em repouso, ele tem uma diferença de potencial. O que é isso? A comparação entre cargas elétricas da face interna para a face externa da membrana, eu posso afirmar que existe um potencial de membrana de menos 70, olha aqui, menos 70 milivolts. Ou seja, a face interna do neurônio é 70 milivolts mais negativa do que a face externa. E assim o neurônio está em repouso, joia? Em menos 70 milivolts, né? Significa que o neurônio, que a célula está em repouso. Devido a algum estímulo, quem começa a entrar? Responde para mim aí. Acabei de falar. Quem começa a entrar no neurônio quando estimula ele? Qual íon? Sódio. Perfeito. O sódio tem carga? O íon tem carga? Positiva, senhor. Qual que é? Mais um, mais dois, mais três? Eu não lembro. Química aí. Aí você acerta na biologia e erra na química. Qual que é a carga, gente, do sódio? Para cada 3 íons. Não, isso aí é bomba de sódio. Mais um. Eu estou perguntando da química. Qual que é a carga do íon sódio? Mais um. Mais um. Ou só mais. Beleza? Perfeito. Se entra um íon com carga positiva, essa carga que era em repouso menos 70 vai ficando, ó, mais positiva.
E se atingir um limiar, e aí que o sódio bomba mesmo, ele entra até o máximo que ele pode entrar no neurônio, promovendo, então, esse fenômeno de despolarização até o ponto máximo. Ou seja, o interior do neurônio ficou mais positivo. E agora? Agora, o sódio que entrou, né? O sódio que entrou, ele permanece dentro, mas sairá potássio da célula. O neurônio permite a saída de potássio. Alguém sabe dizer, potássio tem carga o quê? Potássio. Mais um. Também mais um. Se está saindo carga positiva, a tendência é que o interior da célula fique mais o quê, galera? Ó. Está saindo. O sódio entrou. Negativo. Isso. O sódio entrou carga positiva. Aumentou o potencial de membrana. Agora, a partir do ponto 3, o potássio vai sair carga positiva. E aí o potencial de membrana volta a ficar negativo. Sai potássio demais, tá? Por isso que hiperpolariza. Mas depois vem a bomba. Qual que é a bomba? Qual é a bomba que regula sódio e potássio na célula? Qual é a bomba? Né? Bomba de sódio e potássio. Ela pega o sódio que entrou e joga para onde? Para fora. E pega o potássio que saiu e devolve para onde? Para dentro. Então, a bomba de sódio e potássio é uma das responsáveis por fazer com que a célula volte ao repouso depois do potencial de ação. Muito bem. Dúvidas? Questions? Perguntas? Muito bem, pessoal. Então, é isso aqui, né? O sódio é o grande responsável. Quando ele entra aqui nas regiões dos nós, chamados de nós de Ranvier, ele promove, então, a despolarização e esse impulso elétrico vai passando de nó em nó, fazendo, então, com que chegue até na outra área do neurônio. Aqui nós vemos, então, essa diferença, né, de um neurônio mielinizado, já falei para você. Quando o neurônio é mielinizado, só acontece essa despolarização, essa entrada de íons nos nós, porque onde tem bainha de mielina não passa íon. Então, só precisa acontecer a despolarização aqui. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Aqui, essa despolarização já passa para cá, e para cá, e para cá, e para cá. Saltos, que eu chamo, tá, de impulso saltatório. Isso acelera o impulso elétrico. Por outro lado, se o neurônio for amielinizado, vai ter que entrar sódio em toda a fibra axonal. Isso vai atrasar um pouco o impulso elétrico. Alguém tem alguma pergunta? Chegamos no ponto chave, então. Depois que esse impulso sai do corpo e chega no final do axônio, para quê? Para que promova a comunicação de uma célula com outra célula, comunicação de um neurônio com outro neurônio. Essa comunicação nós damos o nome de sinapse. 2 tipos de sinapse existem: sinapse elétrica e sinapse química. No que consiste a sinapse elétrica? Uma célula está em contato físico com outra célula. O potencial de ação chegou, o sódio está entrando, e esse potencial de ação passa automaticamente de uma célula para outra célula. Tá bom? Isso acontece em alguns neurônios, sim. Mas na maioria dos neurônios, no sistema nervoso central e periférico, o que acontece com mais frequência são sinapses químicas. Como assim? Vem o impulso elétrico, despolarização, entrada de sódio, despolarização, chegou aqui. Em qual região? Final do axônio. Axônio terminal. Essa entrada de sódio, essa despolarização, vai levar ao aumento de cálcio nessa área do axônio aqui. E esse aumento de cálcio faz com que essas vesículas, que já estão aqui, se fundam. E o que tem dentro das vesículas? Neurotransmissores. Acetilcolina, noradrenalina, dopamina, GABA, diversos neurotransmissores podem ser liberados. E aí esses neurotransmissores vão comunicar com a próxima célula, estimulando ou inibindo a próxima célula, o próximo neurônio. A essa sinapse, nós damos o nome de sinapse química, tá bom? Essa é a mais frequente, pessoal. Potencial de ação veio, levou aqui a fusão
das vesículas, a liberação dos neurotransmissores, e os neurotransmissores é quem comunicam com os próximos neurônios. Perguntas? Fique à vontade. Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta lá no chat. Cada caso acontece onde? Alberto, eu não entendi a pergunta, Alberto. Cada caso acontece onde? Qual caso, Alberto? Ah, muito bem. Alberto, a sinapse física, ela acontece, na maioria das vezes, em alguns neurônios apenas do sistema nervoso central. A sinapse física, ela faz mais sentido nas células musculares, que é um tipo de sinapse. Quando eu falei nas aulas passadas, né, onde a célula muscular lisa passa o estímulo de uma imediatamente para outra. Lá no coração, lembra? Onde nós falamos que uma célula estimulada já transmite um impulso elétrico para outra. São sinapses físicas. No neurônio, né, apenas alguns exemplos de físicas no sistema nervoso central, mas a grande maioria, tanto no sistema nervoso central, nas áreas de cerebelo, nas áreas de córtex, nas áreas do tronco cerebral, quanto na medula, quanto nos nervos, sinapse química, presença de neurotransmissores. Joia? Bom, pessoal, então é isso. Isso aqui é a sinapse, tá bom? Veio o impulso elétrico, veio a despolarização, essa despolarização permitiu aqui, olha, a entrada de íons cálcio, tá? Abriu canais de cálcio. O cálcio tem, por sua natureza, permitir a fusão de vesículas. As vesículas estão aqui, já prontas, tá? A célula neuronal faz isso com frequência. Produz neurotransmissores e deixa esses neurotransmissores aqui. Quando o estímulo vem, o cálcio faz com que essas vesículas se fundam. E os neurotransmissores são liberados, tá bom? Esses neurotransmissores... Oi. O Rafael pediu para você explicar a diferença das duas sinapses novamente. Explico, com certeza. A sinapse física é quando existe um contato, né? Desculpa, a sinapse elétrica, né? Ela acontece quando existe um contato físico de uma célula com a outra célula. Então, observe aqui que eu tenho junções comunicantes. Nós vimos isso no músculo liso, nós vimos isso no músculo cardíaco, e alguns neurônios comunicam assim, tá? Veja, o estímulo vem, tá? O estímulo elétrico vem, o potencial de ação vem, e esse potencial de ação ele pode passar imediatamente de uma célula para outra. Simplesmente isso, tá? Os canais de sódio que estavam abrindo aqui passam a abrir na outra célula e a outra célula imediatamente já fica estimulada. Não necessita de neurotransmissores. Por outro lado, na maioria das células do sistema nervoso, vem aqui o estímulo elétrico, potencial de ação. Esse potencial de ação faz com que essas vesículas se fundam e levem aqui a liberação de neurotransmissores. Tá? Esse neurotransmissor pode levar à abertura de canais de sódio aqui, ou não, né? Ou promover outros estímulos nas próximas células. Então, essa aqui é uma sinapse química. Joia? Entendido aí, pessoal? Quem perguntou? Então, aqui nós estamos dando um enfoque na sinapse química, né? Veio o estímulo elétrico, veio aqui a despolarização chegou até o botão terminal e permitiu a abertura de canais de cálcio. O cálcio é o íon que vai falar com a vesícula assim, pode fundir, pode liberar os neurotransmissores. E aí os neurotransmissores caem aqui numa região denominada fenda sináptica. Esses neurotransmissores podem ser excitatórios. O que é isso? É um neurotransmissor que abre canais de sódio na próxima célula e faz com que um novo potencial de ação surja. Tá bom? Então, isso é muito comum também. Bom, neurotransmissores são vários, tá, pessoal? Aqui eu coloco alguns para que você possa saber quais são e qual relação que eles têm, né? Adrenalina, noradrenalina, são neurotransmissores que estão no sistema nervoso central e periférico, mas estão ligados à concentração, a estímulo de luta e fuga.
dopamina, serotonina, muito importante em diversas situações do nosso corpo, especialmente no sistema nervoso central, onde elas controlam regiões responsáveis por prazer e humor. O GABA é um neurotransmissor inibitório, ou seja, quanto mais ele age, mais reprimido meu sistema nervoso central fica, eu fico mais lentinho, sabe? Quando você toma, né, alguma bebida alcoólica, vocês não devem fazer isso não, mas assim, quando a pessoa toma alguma bebida alcoólica, ela potencializa o GABA, aí inibe o sistema nervoso central dela, tá? O GABA é esse neurotransmissor que eu chamo de inibitório. A acetilcolina também está em diversas áreas do sistema nervoso central e na comunicação neuromuscular, como nós já vimos, glutamato e endorfinas também ajudam aí na memória, sensação de euforia, etc. Então, olha só, nós estamos vendo, né, neurotransmissores que podem estar associados a diversas áreas cerebrais, promovendo, então, as sinapses e o controle das emoções e sensações nessas áreas. Alguns fármacos, eu estou colocando aqui alguns exemplos, né? Veja bem, eu gostaria que você respondesse essa pergunta para mim, né, para a gente finalizar a nossa aula aí. Se o estímulo elétrico se dá pela despolarização, que é a entrada de qual íon? Olha aqui, pessoal, íon sódio. O que aconteceria se eu bloqueasse a entrada de sódio em alguma célula? Fala para mim. Se eu bloquear a entrada de sódio, se eu bloquear a despolarização. Anestesia? Perfeito, garoto. Você está vendo o nome do anestésico ali? Lê lá. Lidocaína. Perfeito. Lidocaína é o que o anestesista, o dentista usa muitas vezes, na maioria das vezes, tá? Lá na sua gengiva, para bloquear o seu nervo. O que a lidocaína faz, gente? Simples. Não deixa o sódio entrar. Se não deixa o sódio entrar, qual das fases do potencial de ação foi inibida? Fala para mim. Qual das fases do potencial de ação? Fala de novo. Perfeito. Despolarização. Olha que bonito. Você pode falar assim, agora eu sei o que o anestésico faz. O anestésico local, nesse caso não é o geral, por favor, tá? O anestésico local, ele bloqueia canais de sódio, impedindo a despolarização e, consequentemente, a passagem do impulso nervoso. Eu não sinto mais as coisas. Só no local, né? Eu continuo com as faculdades todas mentais, etc., mas eu não sinto mais a dor, né? Bacana demais. A sinapse neuromuscular nós já vimos, né, galera? Especialmente a acetilcolina, sendo liberada por neurônios motores e estimulando aqui os músculos, tá bom? Já falamos bastante dessa sinapse, acho que não tem necessidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer aí, tá? Eu aguardo. Alguma pergunta? Estamos tranquilos? Tem uma dúvida da Inara no chat. Inara, os antidepressivos são essenciais, feitos para agir? Isso. Não necessariamente nos inibitórios, tá, Inara? Os antidepressivos, eles são feitos para aumentar alguns neurotransmissores de áreas de prazer e de bem-estar, como é o caso dos ansiolíticos, por exemplo, tá bom? Que eles controlam alguns neurotransmissores. Existem neurotransmissores excitatórios, tá, Inara, mas que excitam áreas de prazer e áreas de bem-estar. Então, se eu aumento esses neurotransmissores, eu aumento o prazer, eu aumento o bem-estar, que é o caso aí do fluoxetina, paroxetina, escitalopram, por exemplo, que agem dessa forma. Ok? Que tem a ver com a serotonina, tá, Inara? Aumenta a quantidade de serotonina. Clareou aí, Inara? Deu para entender? Diz ela que deu. Diz ela que deu. Obrigado, tá, Ana? Valeu. Bom, gente, as questões referentes a essa parte eu vou desenvolver nas tira-dúvidas, tá bom? Na próxima aula, talvez dê para a gente falar um pouco mais aí das questões. Muito obrigado, né, a presença de todos. Eu vou enviar para o... Pode voltar no slide dos neurotransmissores? Claro, Gabriel. Vou voltar agora, tá? Mas eu só vou agradecendo aqui, pessoal, e próxima aula a gente continua, né, sistema nervoso, e falamos um pouco mais aí
dessas questões do sistema nervoso que são muito interessantes, tá bom? Muito obrigado mais uma vez a todos. Eu volto aí para você, Gabi. Vou voltar aqui. Pode tirar aí o print aí, se precisar. Eu vou mandar o slide também, tá, pessoal? Quem precisar do slide, eu vou mandar o slide sem problema. E a aula gravada vai ficar lá no portal, tá? No Canvas. Foi, Gabi? Acho que sim, né? Um abração, então, para você. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês, tá? Joia. Fiquem em paz.